obrigado. Thank you very much. Thank you. Nosso pastor está visitando ou trabalhando em nossa igreja lá em São Miguel dos Campos. E aprove na escala eu estar aqui para ministrar a palavra. É uma honra, um prazer estar aqui, para estar falando a respeito da palavra do Senhor. Eu tenho um assunto, assim, muito importante para falar, com base nas informações que eu tenho recebido, as histórias que eu escuto a respeito desse tema. Então tá bom, viu? Não mexa não. E algo que me inquieta, que me incomoda, pode deixar baixinho mesmo. Eu falo muito alto, senão eu vou fazer assim, os irmãos vão se assustar. Vou deixar mais baixo, tá bom. E eu sei que esse tema tem a ver muito com as nossas vidas, com o nosso dia a dia, porque nós somos desafiados a estar fazendo isso todos os dias. Todos os dias nós temos que tomar decisões a respeito de tudo, qualquer coisa. Coisa simples, como vestir uma roupa. Qual roupa eu vou? Porque eu tenho dificuldade, eu já deixo 3 roupas para ficar usando. Quando eu abuso, eu troco, boto 3 diferentes. Porque se eu deixar ali no guarda-roupa, eu pego 3 mesmo. Mas a mulher diz, pega as mesmas roupas, a vestida do varal, gosta daquela mesma roupa. Mas é mania mesmo. Eu conheço pessoas, queridos, que desistiram de lutar. Eu já leio o texto, viu? Tenha paciência. Adolescentes que estão vivendo momentos extremamente difíceis do ponto de vista de entender o seu corpo, a sua mente, a evolução, a aceitação. Eu sei que pessoas desistem da luta, da guerra, das decisões que tem que tomar, do dia a dia. Não é fácil viver, não é fácil assumir responsabilidades, não é fácil. Qualquer coisa que se vem às mãos, eu tenho que aprender a administrar aquilo, eu tenho que aprender a manter aquilo que vem às mãos. Deus pode estar me dando uma bênção muito grande, e eu tenho que aprender a administrar esta bênção. Um filho é uma bênção, quantos concordam? Um filho é uma responsabilidade. Que responsabilidade! Às vezes ficam ligados num cordão umbilical emocional da gente, para toda a vida. A gente nunca vai desligar esse cordão umbilical. Ele está lá já velho barbado com os filhos dele, a gente fica, como é que ele está? Deixa ele em paz, né? Seguir a vida dele, mas a gente não consegue, porque são responsabilidades que nós assumimos, e há um peso sobre essas responsabilidades. Queridos, nós sabemos disso. Nós sabemos que jovens que têm diagnósticos terríveis, pessoas que carregam um diagnóstico ou se autodiagnosticam, trazem um autodiagnóstico. Eu sou depressivo, eu sou, tem uma palavra bonita, né? Borderline. Essa semana eu sou borderline. Você sabe o que é borderline, meu filho? Você está falando? Borderline é uma doença, um transtorno terrível. A pessoa se retalia, a pessoa vive no limite entre a felicidade e a tristeza. A pessoa não encontra paz, porque vive em guerra interior, e tem gente que tem borderline, que tem vontade de se matar, e os jovens estão vivendo isso. É como que se aquilo que eu procurasse na internet,
nas falsas amizades. É como que aquilo que eu estivesse procurando eu não encontrasse. É um poço sem fim. Eu tento encontrar essa alegria e não encontro. Eu tento encontrar esta amizade e não encontro e não acho. Eu tento encontrar este vazio e não encontro. E na realidade esse vazio não é só dos jovens, não são só dos adolescentes. Esse vazio também estão no coração de muitos homens. Homens que chegaram a um nível de maturidade. E este nível de maturidade em que eles encontraram, eles olharam para trás e perceberam que não houve um crescimento. Não cresceram, não evoluíram, não construíram nada significativo. E aí diz a antropologia moderna, que quando eu não consigo algo até uma certa idade, a tendência não é eu melhorar ou tentar lutar para conseguir. Até uma certa idade a tendência é definhar, é se afundar na autocomiseração, no poço de depressão, no poço de angústia, eu não consegui nada. Muitos vão para as drogas, muitos vão para o álcool. É comum se encontrar ali na Vila Brejal, ali naquela comunidade que você trabalhou, amor, Pingo d'Água, a comunidade Pingo d'Água, que fica ali próximo ao Vídeo dos Pobres, daquela região ali, muitos velhinhos entregues ao álcool, é comum se encontrar pessoas ou pessoas de idade entregues a um processo depressivo, de enrugamento emocional, em que estas pessoas perderam a vontade de viver, de se relacionar, e são pessoas abusadas, são pessoas sem querer muito relacionamento, aconchego, são pessoas que são espinhosas. E aí eu quero ler o texto. Eu vou ter que ler esse texto. Abra, por favor, Jeremias capítulo 48, versículo 10. Nós vamos ler somente a parte B do versículo, que diz assim: Jeremias capítulo 48, versículo 10. E esse desânimo não está somente no secular. Esse desânimo também está na igreja. Esse desânimo estão nos líderes, nos pastores, nos diáconos, nos presbíteros de algumas igrejas que têm esta consagração presbiteral. Pessoas que perderam a motivação de se doar, de se entregar, de servir, de estar na casa de Deus, de chegar cedo, de entregar o Senhor o melhor, de varrer, de apanhar um papel do chão, de limpar uma cadeira, ou de ministrar uma palavra a alguém, no afã de esvaziar o inferno e povoar os céus. São pessoas que perderam a motivação da vida. Aí o texto diz assim, o texto diz: maldito, a parte B, é maldito. Como é que diz ali? Maldito. É maldito aquele que preserva sua espada do sangue. É maldito aquele que chega da batalha e a sua espada está limpa, não está suja de sangue. É maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor, que é impedir sua espada de derramar sangue. Deus está falando aqui, através de Jeremias, que ninguém pode voltar da guerra com a espada limpa. Aliás, ninguém pode deixar de ir para a guerra. Eu conheci homens que foram para aquela guerra lá brasileiros que foram, teve uma guerra aí, e da Itália. Itália? Teve uma guerra da Itália antiga, né? Foi para a guerra da Itália. A Segunda Guerra, na Itália. Então foi essa mesmo. Ele disse que são inúmeros de soldados que atiram na própria perna, atiram na mão, para poder ir para o hospital e não ir mais para a guerra. Se esconderam da guerra. Muitos se esconderam da guerra. Cadê uma aguinha? Jocelyn, enche aqueles copinhos ali, por gentileza. E aí,
amorzinho. Obrigado. Deixa eu pegar aqui. E aí, pessoas que se colocam na condição de fugir da batalha. Na psicologia, não lutar pode significar algumas coisas. Por exemplo, aceitação. Eu aceitei que sou assim. Eu aceitei que esses meus pensamentos são assim. Que eu nasci assim, que eu sou uma espécie de Gabriela. Que eu nasci assim e vou morrer assim. Meus pais fizeram isso. Meu avô já era estúpido. Meu pai era mais estúpido ainda. E eu, não fale comigo não. A estupidez aqui chegou e parou. Eu sou a reprodução do mal. Porque os meus pensamentos são iguais os pensamentos dos meus ancestrais. Uma aceitação de problemas existenciais, até muitas vezes de uma condição financeira. Aí eu venho de uma família pobre, é por isso que eu sou pobre. Eu venho de uma raiz de gente miserável, é por isso que eu sou miserável. Essa aceitação é interna, irmãos, não é de fala, é no emocional, é dentro de si. Existem pessoas que, se você chegar para ela e dizer assim, olha, você merece o melhor, elas não acreditam nisso. Porque dentro delas, elas entendem que deva aceitar o pior. Elas entendem no seu emocional que o pior é para elas. Vamos daqui para São Paulo. Agora a gente está indo tem duas formas da gente ir. Você escolhe lá, você da moto. Você escolhe. A gente pode ir de ônibus, busão, aqui para São Paulo, ou a gente pode ir de avião de primeira classe. Qual que você escolhe? Primeira classe, assim, esticando as pernas, dormindo dentro do avião. Aí no coração diz, não, mas de avião também chega. Então eu prefiro de ônibus, né? Eu prefiro ir de ônibus, né, que eu sou humilde, e eu não quero dar trabalho, não. Sabe aquela pessoa que você tem dificuldade de dar presente? Aquela pessoa que se esconde no dia do aniversário? Aquela pessoa que você tem dificuldade de até de honrar, de homenagear, de dizer palavras, parabéns, obrigado pelo seu serviço, você agiu muito bem, que maravilhoso, olha como você está bonito, está mais forte, está mais magro, ou está mais gordinho, você era muito magro, oh, como você se veste bem, e aí você dirigir palavras para algumas pessoas com esta dimensão de aceitação, é provável que estas pessoas não queiram, é provável que elas rejeitem dentro de si, é provável que elas se sintam incomodadas com a palavra que vai levantar, que vai te deixar numa condição mais forte, uma condição privilegiada nesta terra, nesta vida. Não é para mim, não é para mim. Isso é aceitação, irmãos. E aí, em vez de lutar por esses problemas, essas pessoas não querem lutar, não querem mudar a realidade. Eu gosto de uma dinâmica que eu gosto muito de fazer, aquela dinâmica que tinha nos encontros, né, aquela do papelzinho, que você entrega um papel em branco para a pessoa e levanta e diz, agora Deus vai reescrever uma nova história na sua vida. Gosto muito quando cantam uma nova história Deus tem para mim. Diga comigo, uma nova história Deus tem. Mais uma vez. Não sei se vocês sabem, eu sou psicólogo. E eu entendo a linguagem do corpo. E até pelo fato de você estar repetindo essas palavras, eu sei quem está dizendo e acredita realmente que Deus tem uma nova história. Eu sei que tem algumas pessoas que dizem assim, para mim, não. Porque eu nasci com este karma do sofrimento. Eu nasci com esta sina da dor. Se alguém vai trair alguém na rua, vai achar o meu endereço. Carro vai bater num único carro de uma rua cheia de estacionamento, 1000 carros, meu carro está parado lá, um carro vai bater num carro, vai ser o meu. Caiu uma árvore ali em cima de um carro, aí você diz, é o meu. Só pode. O que tem de ruim só acontece comigo. Eu soube que tem uma criança ali atrás, parece que saiu correndo e furou o pé. Não foi meu filho. Meio destabanado. E aí, com certeza, foi meu filho. Porque no coração
coração não acredita na mudança. Queridos, eu quero dizer que toda mudança, toda vontade de lutar, aquele que vai para a guerra e traz a espada suja de sangue, aquele que deseja lutar, aquele que deseja guerrear, aquele que deseja conquistar na vida, toda conquista que você deva alcançar, toda conquista que você deva chegar, deve ser alcançada por uma decisão. Diga comigo, uma decisão. Mais uma vez, uma decisão. Você precisa decidir. 3 coisas eu quero falar nessa mensagem dessa noite. Primeira coisa, puxe a sua espada e escolha Deus. Puxe a sua espada. Todo mundo assim, ó. Até para levantar a mão. Tem gente que levanta a mão esquerda assim, escora assim na cadeira. Mas essa espada está pesada. Vamos lá, puxa a sua espada. Tem gente que está agora. Raiva. Puxa a sua espada. Escolha Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: Paulo, aqui, ele aconselha cada um a se revestir da armadura de Deus. Você precisa escolher Deus. Quando Jó escolheu Deus, estava debaixo de pressão, de luta, de dor, ele disse: é tudo Deus, é sobre Ele. Deus vai se levantar sobre a minha vida, Deus vai se levantar sobre a terra. Quando Jó resolveu puxar a espada e escolher Deus, ele entendia que Deus estava por trás de todas as coisas, que não existia ali um demônio, um X ou Y, que vai destruir a minha vida, que vai lutar pela minha posse e vai me tomar das mãos de Deus. Não, Jó entendia, o meu Redentor vive, e no fim, ele vai se levantar sobre a terra, o meu Redentor. Então acredita, puxe a sua espada e puxe por Deus. Deus é com você, meu irmão. Deus está com a sua família, Deus está com a sua casa, Deus está na tua dor, Deus está no teu problema, Deus está sobre a sua vida. Quando você recebe, dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte. Aleluia. A Bíblia conta a história de Sansão. Sansão foi destinado desde o seu nascimento a servir o Senhor. Ele foi destinado, desde o seu nascimento, era o chamado Nazireu, ou Nazireu. Era chamado alguém de Nazireu, que fora chamado para servir ao Senhor desde o seu nascimento. Porém, ele violou os seus votos, ele foi controlado pela sua sexualidade, ele usava seus dons, habilidades para o mundo. Tudo isso, irmãos, porque Sansão desistiu de lutar. Quando você desiste da luta, você permite que a unção que há sobre você se torne vulnerável. Eu sei, e você sabe também, que Deus tem um plano na sua vida. Quantos recebem? Porém, quando você negocia esta unção, você perde tudo aquilo que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em determinado lugar por causa da dureza do coração das pessoas. Ou seja, a ação de Deus está diretamente ligado ao ato de eu estar recebendo, ao ato de eu estar querendo, ao ato de eu estar puxando a minha espada para a guerra. Eu preciso lutar sempre e acreditar que o meu Deus é comigo. O meu Deus está comigo. Que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Creia, irmãos, não de palavra, mas de ações, de atos, de coração, de alma. Quando você levantar as mãos, você levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Então Sansão negocia esta unção. Quando ele desiste de lutar, a Bíblia conta a história de Davi. Davi também perde na unção quando ele desiste de ir para a batalha. E quando você desiste de lutar, você fica vulnerável.
muitos vivem na igreja e já perderam a graça. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele já perdeu a graça. Se ele olhar para você e não glorificar, é porque ele já perdeu há muito tempo. Agora, se ele glorificar, é porque ele está cheio de graça. Olha de novo para o teu irmão que está do seu lado aí. Ele tem que dizer pelo menos assim, glória. Ele tem que falar pelo menos alguma coisa. Olha de novo, olha de novo, olha de novo. Oh, glória. Aleluia. Eu lembrei de uma história do irmãozinho que disse assim, rapaz, crente é um negócio sério. Eu fui visitar uma pessoa que estava doente no hospital, e eu saí de lá arrasado, porque eu cheguei tão triste, parecia que eu estava com uma velhinha na mão, umas comidinhas, todo triste, eu visitar a irmã doente, cheguei lá, a irmã sapateando, oh glória, e evangelizando doente dentro do hospital. A misericórdia, a irmã está mais feliz do que eu. Eu que deveria chegar estimulando a irmã, se levante, irmã, Deus é contigo. A irmã tinha toda animadinha dentro do hospital. É o posicionamento que cada um deve ter diante do Senhor, amém? Puxa a sua espada. Se a sua espada estiver guardada, você vai perder no quesito da unção que Deus te chamou para fazer. A unção, Deus te deu uma unção. O que é a unção? A unção é a capacitação de Deus para algo. Deus te capacita para algo. Nosso pastor tem nos desafiado no serviço aqui na casa do Senhor. E nós temos inúmeros serviços, inúmeros. Nós temos elencados ali, sei lá, 20 e tantos ministérios que poderíamos estar servindo hoje na igreja. Um deles é seu. Diga assim, um deles é meu. Eita, se comprometeu, viu? Diante de Deus. Olha de novo para o irmão do seu lado, veja, não diz nada não, só vê se ele vai responder. Só fala assim, ó. Diga assim, um deles é meu. Mateus capítulo 11, versículo 12, diz que o reino de Deus é tomado com violência, com esforço. O reino de Deus é tomado com luta, com guerra. É pela fé, irmãos. O reino de Deus aqui é um reino de conquista. É um reino de conquista de bênçãos. É um reino de conquista de territórios. É um reino de conquista de restituição. O que é que foi tomado de você? O que é que o diabo roubou de você? O que foi arrancado de você? A Bíblia diz que isso vai ser restituído, mas não vai ser restituído você deitado, não vai ser restituído você descansando, vai ser restituído você lutando, você guerreando, você puxando a sua espada por Deus. É por Deus, Deus é comigo, eu vou lutar, e eu sei que a minha bênção Deus vai me dar. Quando vocês recebem, diga aleluia. Segunda coisa, quero falar, vou falar só 3 coisas, vou concluir a palavra. Puxe a sua espada e lute por seu líder. Puxe a sua espada e lute por seu líder. Eu gosto muito de filme épico. Foi filme épico, eu gosto de assistir. Épico é aqueles filmes que tem rei, rainha, os cavaleiros da tábua redonda, Espartaco. Gosto desses filmes. Mas tem dois filmes que eu destaquei aqui na ministração. O primeiro foi Espartaco, quando descobriram que tinha um agitador ali, e o soldado pretoriano foi tentar matar o Espartaco. Aí ele chega diante de todos os soldados e diz assim, quem é Espartaco? Aí um que não tinha nada a ver com a história se levanta e diz assim, eu sou Espartaco. Aí o outro também, que não tinha nada a ver com a história, se levanta. Não, eu sou Espartaco. Todos se levantaram e disseram, eu sou Espartaco. Ou seja, todos representavam aquela liderança. Outro momento do filme foi o momento do filme do rei Arthur. Do rei Arthur. Momento que soldados iam para a guerra. Eles puxavam a espada e gritavam, por Deus e por Arthur. Bonito, né? Vamos dizer, levantar a espada. Por Deus e pelo Livingstone. Misericórdia, meu irmão, seu pastor. Nosso pastor. Vamos dizer de novo. Por Deus
pelo Livingstone. Aleluia. Puxe sua espada e puxe por seu líder. Salmos 18. Eu quero ler esse texto do livro de Salmos, de número 18, no versículo 29. Salmos 18. Vou ler aqui. Abre aí. Salmo de número 18. Versículo 29. Olha o que aqui diz. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, um escudo para todos os que neles confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como das servas e põe as minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram e um arco de cobre. Também me deste como escudo a tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, alargastes os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Há uma batalha. E essa batalha não é lutada sozinha. Não é uma batalha de um homem. É a batalha de uma igreja, de um grupo, de uma equipe. É a batalha de um povo. É a batalha da igreja, a noiva do Senhor. Puxe a sua espada, meu irmão, e puxe pelo seu líder. Eu quero lembrar aqui, lá em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 8, fala dos valentes de Davi. Sabe quem eram os valentes de Davi? Eles eram chamados de gaditas. A palavra gadita é porque eles tinham uma cara meio feiosa. Eles eram aqueles que Davi encontrou lá na caverna. Eles tinham uma cara assim, parecida a cara de leão. E aí, uma característica desses homens, dos valentes de Davi, dos guerreiros que lutavam por Davi, eram que eles eram muito destemidos. E aí eu quero trazer uma característica, uma curiosidade. No século V tem um estudo que remonta do século V, que fala das muralhas de Jerusalém. E essas muralhas têm uma cerca de 8 a 10 metros, equiparado assim a um prédio de 3 andares. Impossível de ser escaladas. Diz a história que esses homens escalavam essas paredes com as mãos. Sem apretexto, sem corda, sem aquele negócio do alpinismo, era com as mãos. Porque eles eram destemidos, guerreiros, valentes. Os valentes de Davi. Homens que lutavam por uma missão que Davi defendia, que Davi se apoiava. Eram os gaditas, eram os guerreiros, eram os lutadores que estavam ali. E aí, estes homens, esses 37 que Davi treinou, dos 400 que ele tirou lá, eles tinham esta característica de homens poderosos. E aí eu destaquei 3 características. Primeiro, eles estavam dispostos a servir até o fim. Por Deus, olha, se você não tiver o porquê do que lutar, você não luta. Tem um adágio popular que diz assim, quem sabe o porquê do que faz, faz melhor. Quem sabe o porquê do que faz, faz melhor. Lute por Deus, mas lute pelo seu líder. Lute por uma missão. Lute por uma visão. Tenha um foco. Maxwell, eu falei isso daqui. Ele diz que a visão é um foco que se aumenta à medida que eu vou me aproximando desse foco. Mas eu preciso ter um foco, porque se eu não tiver um foco, eu tateio de um lado para o outro. Eu ando de um lado para o outro, meio que na escuridão. Você precisa ter um foco. Qual é o meu foco? Por que eu estou aqui? Você está aqui porque você luta por uma missão. Esta missão é a Igreja Batista do Avivamento.
Esta missão está no coração do nosso pastor Liverston. Você precisa defender, por Deus e por Ele. Qual é a missão da igreja? Nós queremos conquistar o bairro, nós estamos no evangelismo, nós estamos na escola bíblica, nós estamos na comunhão. Qual é a comunhão? Eu não posso guardar a minha espada, eu não posso ficar em casa com a minha espada guardada, eu preciso puxar a minha espada, porque se eu não puxar, a minha unção se esvai, a minha unção se solta, eu perco a minha motivação, eu perco a minha energia, eu perco a minha força. Muitos perderam a força, irmãos. Muitos perderam a força porque perderam o porquê do que lutar. Qual é a sua missão? Não estamos aqui para cada um criar uma própria missão. Ah, não, eu estou aqui na igreja, a minha missão é essa. Não, não, a sua missão é a mesma da igreja, da liderança, por Deus e por nosso pastor. Quantos recebem essa palavra? Eles estavam dispostos a lutar até o fim. Segunda coisa, eles estavam dispostos a repensar a vida. Não valia a pena ficar se escondendo na caverna. Não vale a pena ficar se escondendo por trás do seu trabalho, por trás da sua, entre aspas, família. Não, estou cuidando da minha família. Não vale a pena ficar se escondendo por trás do, entre aspas, trabalho. Dia a dia, doença emocional, situações, cansaço. Não vale a pena guardar a sua espada. Você vai ficar triste a vida inteira. Você vai ficar angustiado, você vai ficar triste, você só vai ficar pleno, você só vai ficar feliz, você só vai ficar cheio da graça, cheio da unção, quando você puxar a sua espada e você identificar a missão, e você dizer, por Deus e pela minha liderança, por Deus e pela minha igreja. Existe igrejas, irmãos, que são corporativistas, existe igrejas que eles vestem a camisa, o nome da igreja está no peito, o nome da igreja está tatuado no corpo, as pessoas dedicam-se a lutar por um objetivo. Não importa se esta igreja, ela não prega a palavra ou não prega a palavra, essas pessoas estão debaixo de uma visão e um sonho, em um projeto unificado. E nós, irmãos, nós, a Igreja Batista do Avivamento, nós temos a palavra de Deus como referência, nós somos ministrados na palavra, a palavra pura, o ensino aqui é puro, a palavra é pura. Nós estamos debaixo de uma unção em que quer alcançar famílias, quer alcançar o bairro, quer alcançar uma nação. Nós estamos debaixo de uma unção santa. Então, meu irmão, se você puxar a sua espada em favor desta visão, você está firmando a sua espada em cima de uma visão séria, uma visão honesta, uma visão onde Deus já aprovou, onde Deus já abençoou. Então não guarde a sua espada, não perca a sua unção, não perca a sua força. Puxe a sua espada por Deus, puxe a sua espada pelo seu líder e seja um gigante nessa terra. Quantos recebem? Dê uma salva de palmas mais forte ao Senhor Jesus. Aleluia! Esses homens estavam dispostos a se levantar. Não quero mais me esconder. Por isso eles foram tão fortes, tão referência, tão poderosos. Todos temiam os gaditas, todos. E a terceira coisa que eu destaquei deles é que eles estavam dispostos a permanecer aliançados. Tem uma frase que eu quero que vocês guardem para vocês. Guarde essa frase. Nunca esqueça disso. Você está disposto a perdoar o seu pastor? Se não está disposto a perdoar o seu pastor, você não está disposto a caminhar com ele, porque ele vai errar. Ele é homem, ele erra. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Mas permanecer aliançado é uma decisão. Permanecer aliançado é uma decisão. Eu permaneço aliançado. Eu tenho uma aliança. Eu não conto as vezes que eu errei com a minha esposa. Eu não conto as vezes que eu a fiz chorar. Muitas e muitas vezes. Mas ela decidiu permanecer aliançada. E hoje eu tenho um casamento mais feliz de todos os casamentos da terra. Porque nós permanecemos aliançados.
Nós precisamos de uma igreja forte aqui em Maceió. Essa igreja está aqui, a Igreja Batista do Avivamento. Mas para isso você precisa dizer: eu vou permanecer em aliança com o meu pastor, com a minha igreja, com meus irmãos. Quantos recebem isso? E por último, puxa a sua espada. Mas puxe por você. Primeiro, puxa a sua espada por quem? Pode dizer. Isso mesmo. Por Deus. Segundo, puxe a sua espada por quem? Pelo seu líder, pelo seu pastor. E terceiro, puxe a sua espada, mas puxe por você. Viver em função dos outros traz resultados catastróficos. Viver em função dos outros traz angústia, depressão. Ninguém suporta viver em função dos outros. Porque viver em função dos outros é muito pesado, irmãos. Tentar agradar os outros é difícil, porque nem os outros sabem o que querem. Então é melhor viver em função de se cuidar. Nós sabemos que as maiores doenças emocionais das pessoas estão relacionadas aos outros. Neymar de Barros, que escreveu um livro chamado Deus Negro, ele dizia: o inferno são os outros. Os outros são o mal. Se não fossem os outros, a minha vida seria melhor. Seria bem melhor. Porém, nós vivemos com os outros. Os outros fazem parte. Clarice Lispector disse: nós precisamos viver, apesar de. Apesar de, a vida precisa ser vivida. Apesar de, eu preciso caminhar. Guarde isso no coração. Você não tem o pai que você queria. Você tem o pai que tem. Ame-o com todo o seu coração. Você não tem a esposa, o esposo que queria. Você tem o esposo e a esposa que tem. Ame-o e ame-a de todo o seu coração. O filho que você queria, eu queria um filho diferente. Mas Deus me deu esse filho aqui ou essa filha. Ame de todo o seu coração, porque é o seu filho que Deus te deu. Quantos entendem isso? Talvez você não tenha um pastor, a igreja que você queria, mas é o que nós temos, que Deus nos deu, e nós vamos amar com todo o nosso coração. Puxe a sua espada, mas puxe por você. Não puxe por causa dos outros. Não puxe em favor dos outros. Puxe por você. Quando eu falei do pastor, eu falei de uma missão, de uma visão, não um livres do homem, mas o livres do missão, livres do líder. Puxe pelo seu líder. Aquele que traz a bandeira, aquele que Deus trouxe a referência, aquele que Deus mostrou a visão, o caminho. Aquele que está com o cajado, aquele que está nos apontando o caminho, ele é o líder. Eu devo puxar a espada por ele. Você entende isso? Mas quando eu falo dos outros, eu estou falando daqueles pelos quais ainda nós queremos conquistar. Ainda nós queremos agradar. Qual é o maior confrontador da ansiedade? É o esforço desnecessário e desumano de tentar controlar a própria vida. A vida é absurdamente incontrolável. Não se pode controlar a vida. Não sabemos o que vai acontecer mais tarde. Não sabemos o que pode acontecer amanhã. Então, tentar entender o que vai acontecer amanhã, tentar se catastrofizar o amanhã, é trazer angústia, ansiedade ao meu coração. Então, eu preciso me cuidar. Eu preciso me amar. Eu preciso entender que Deus
Isaías capítulo 1, que eu tenho algo de bom nessa terra, que Deus reservou coisas boas para mim nessa terra, para a minha vida. Eu não sou mãe, um veículo para os outros. Eu não sou pai, um veículo para abençoar os outros. Eu não sou marido, um veículo para abençoar os outros. Não, eu sou alguém que Deus ama e que Deus resolveu abençoar. Eu preciso entender isso, que a bênção de Deus é para mim também, que as coisas boas são para mim também. Eu preciso entender essas coisas. Queridos, ser condenado a uma vida de escravidão nos paralisa. Lucas capítulo 18, versículo 35 fala de Bartimeu. Bartimeu, ninguém botou fé nele, ninguém acreditou nele. Aliás, só ele acreditou nele. Ninguém acreditou que ele pudesse chegar a Jesus. E Bartimeu tinha no mínimo 4 coisas que ele determinou no coração. Ele tinha uma expectativa, uma iniciativa, uma coragem, uma disposição. Vou botar mais uma: ele tinha fé. Ele criou uma expectativa. Deus vai falar comigo, então é comigo, a bênção é minha. Gera essa expectativa. Hoje, nesse culto, muitos vão sair daqui abençoados, mas muito abençoados. Quem sabe hoje não seja o teu milagre. A questão é como você chegou aqui, qual foi a tua expectativa? Qual a iniciativa? Como assim, pastor? Qual a iniciativa? Quanto você deu de oferta? É uma iniciativa, dar uma oferta. Quanto você gritou? Quanto você levantou as mãos? Quanto você acreditou? Quanto você adorou? Quanto você abraçou os irmãos? Quanto você trouxe em comunhão? O quanto você dispensou para este culto ao Senhor? Iniciativa. Coragem para fazer isso. Porque nós, seres humanos, somos envergonhados, somos frágeis, somos cheios de não me toque, e os nossos traumas fazem com que a gente se afaste das pessoas. Mas eu preciso ter coragem de vencer as minhas limitações. Coragem de vencer as minhas limitações. Disposição. Eu preciso estar pronto para a guerra, para a batalha, para puxar a espada. Vou lutar, eu sei que eu preciso lutar, eu não posso me acovardar, me esconder, eu preciso lutar. E por último, eu preciso ter fé, como Bartimeu. E foram esses ãos que levaram este homem ao caminho onde ele recebeu o seu milagre. Hoje aqui, Deus tem milagre para nós. Quando vocês recebem? Deus tem milagre para nós. Você precisa ter esta disposição, esta expectativa, esta iniciativa, esta coragem e esta fé para alcançar esse milagre que Deus tem para você. Lute, mas lute por você. O milagre é seu, a bênção é sua. Deus pode até te usar para abençoar outras pessoas, mas primeiro Ele vai te abençoar. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Eu vou concluir esta palavra. Deus está trazendo hoje aqui o cumprimento de um propósito, irmãos. O cumprimento de um propósito. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, não fuja da guerra. Diga comigo, eu não fugirei. Não fuja da guerra. Fica de pé mais uma vez. Hoje aqui, alguns irmãos foram confrontados. Aquilo que você está vivendo hoje. Na tua casa, na tua família. Deus está dizendo para você, não fuja da guerra. Não guarde a sua espada. Puxe a sua espada por Deus. Deus é com você, irmãos. Ele não vai te desapontar, Ele vai te surpreender. Se você acreditar e puxar a sua espada,
Ele vai te surpreender. Quando você recebe isso, puxa a sua espada por uma missão, por uma visão que Deus deu ao nosso líder. Tenha o porquê do que lutar. Faça parte de algo. Existem pessoas que têm na igreja o domingo como um culto religioso. É um formalismo religioso, cumprir minha missão, como qualquer católico faz nas igrejas católicas. Não é isso. Veja qual é o propósito de Deus para a sua vida. O que é que você pode fazer aqui? Qual liderança você pode assumir aqui na igreja? Puxe a sua espada por uma visão, pela sua liderança, lute por ele, guerreie por ele, seja aliançado, seja um guerreiro, seja um guibô, seja um gatita, lute. Por último, lute por você. Você merece. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele permitiu que o seu Filho morresse por você. Ele te ama. Você é a coisa mais linda.